Olá, meus alunos. Hoje a nossa aula será uma aula básica aí sobre construção de websites de HTML e CSS. Vamos explorar um pouquinho aí o que é, né, essa linguagem aí de marcação de hipertexto e também utilizamos o CSS como formatação aí da nossa linguagem HTML, tá? A partir dessa aula aqui vocês vão ter assim mais uma clareza maior para poder aí estar desenvolvendo as suas atividades, né? Incluindo aí também trabalhando aí a questão do fórum, debatendo sobre o assunto sobre HTML, CSS, o XHTML também, que também é uma linguagem de marcação de hipertexto, tá? Isso tudo será postado no AVA para vocês acompanharem. Hoje, a partir das 19 horas, né? Quinta-feira, a partir das 19 horas, terá aberto aí o fórum para vocês debaterem o assunto sobre HTML, XHTML e também o CSS, utilizando essas três ferramentas aí para a criação de websites, tá? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o que é HTML e CSS, tá? Olha lá. O que é HTML? HTML é Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação de hipertexto. A linguagem de marcação de hipertexto é utilizada para produzir páginas na web, tá? Você pode utilizar esse tipo de linguagem em navegadores, né? Trabalhando na camada 7 aí de redes, né? Camada de aplicação, tá? No próprio HTTP. E você pode utilizar aí as suas aplicações tanto no Google Chrome, tanto no Internet Explorer, no Mozilla, tá? Ou outros navegadores também que ele é compatível, certo? Então, é um conjunto de códigos aplicados a um texto ou a dados, com o fim de adicionar informações particulares sobre esse texto ou dado, ou sobre trechos específicos. O nosso criador do HTML aí, ó, a foto do Tim Berners-Lee, que criou aí o HTML, tá? E aí a história do HTML tem as versões aí, certo? Em 1989, a criação dele, aí depois em 89 foi criado aí o www. Aqueles que não nasceram nessa época, mas nasceram já na atualidade, no tempo aí da internet, né? Não viram aí esse grande evento do Tim Berners, que foi aí o www. E aí em 91 ele também inventou o HTML, tá? E aí em 93 teve algumas mudanças, HTML+, em 95 já foi para a versão 2.0, em 97 a 3.2, em 99 a 4.01, e aí em 2000 tivemos aí o XHTML, tá? Na versão 1.0. E aí de 98 até 2014 nós temos aí o HTML na versão 5, tá? Algumas ferramentas foram incluídas, né? Desde a versão anterior até a versão HTML5, tá? Nas versões HTML 2.0 até a versão 5, nós tivemos aí um grande avanço, tá? Em 91, somente o HTML, em 2000 o XHTML e em 2014 tivemos o HTML5, tá? O HTML é uma linguagem não muito precisa, capaz de informar ao computador o conteúdo de um documento, tá? Não é uma linguagem de programação, é apenas uma linguagem de marcação de hipertexto, tá? É um padrão aberto e também mundial. É um pequeno subconjunto de uma linguagem de marcação muito mais rica que o SGML, certo, pessoal? Contém apenas dois tipos de informações, as tags, tá? Nunca pode esquecer que o HTML ele trabalha aí com marcações ou tags, tá bom? Pelo seu conteúdo, tá? Permite que você crie documentos estruturados, tá? Possui comandos rudimentares para formatar e exibir textos e imagens, aceita entrada de usuário, enviar informações a um servidor para processamento de back-end, tá? Permite criar áreas especiais de texto ou de imagens que, quando clicados, direcionam o fluxo da navegação para outro ponto, ou seja, eu tenho uma página que eu consigo colocar hiperlinks ao momento que eu
clico nesse hiperlink, ele me direciona para uma outra página secundária, certo? Agora, por que o HTML é muito importante? Nós já vimos que o HTML ele está presente tanto na linguagem PHP, no Java para o web também, certo? Por que ele é tão importante? Porque assim, a maioria das aplicações que o pessoal utiliza aí, a internet, nós sabemos aí que a camada 7, o HTTP, então ele identifica aí o HTML como uma estrutura para uma linguagem trabalhar em cima dele, tá? Então, porque é o primeiro método fácil para não programadores exibirem textos, imagens na tela, sem limitar o público-alvo, aqueles que possuem ou têm acesso ao mesmo programa que o autor usou para criar esse documento, certo? Eu posso utilizar aí tanto o bloco de nota, o Notepad++, o Sublime Text, o Visual Code, tem muitos que utilizam aí essa plataforma para estar desenvolvendo aí o HTML, tá? As limitações do HTML. Não é possível especificar a posição exata de conteúdo numa página. Não é uma linguagem de programação, como eu já havia dito para vocês, sempre bater em cima dessa tecla. Não existe um programador HTML, tá certo? Não possui recursos de tomada de decisões e etc. também, tá? E alguns outros detalhes, tá? As informações que aparecem no editor nunca serão iguais às que aparecem na tela do navegador, porque o objetivo do navegador é ler o documento HTML e mostrá-lo, certo? Não irá aparecer para o usuário, né, as tags, irá aparecer apenas o conteúdo informado dentro dessas tags, a não ser que você, na hora de declarar uma tag dessa, você esqueça aí o sinal de maior e menor, e aí vai ficar visível aquela linha de código para o usuário do navegador, certo? Então todas as tags consistem em um nome, algumas situações de alguns atributos e também sempre vai inicializar e finalizar com os símbolos maior e menor. Lembrando que para finalizar o sinal de maior vai estar incluso uma barra também, tá? Tags são sem finalizadores, área, BR, HR e IS, index, param, base, column, imagem, link, base, fonte, frame, input e meta. Então, essas tags aí, ela não tem o finalizador, tá? Então, vocês percebam que quando vocês abrem uma tag dessa, você não tem a necessidade de fechar ela ao final, tá? Esse tipo de tag, ela não necessita de um finalizador, tá? Esse aqui é um exemplo da página HTML. Lembrando sempre, por que nós colocamos uma tag aí chamada aí, exclamação, doc, type, HTML? Ou seja, para que os navegadores entendam que está se tratando de um documento HTML, tá? Logo abaixo, na estrutura, temos aí que utilizar a tag HTML, tá? Para informar que isso é um conteúdo HTML. Depois nós temos o read, que ele abre aí o topo, né? O cabeçalho da minha página, tá? E aí nós temos o metas sage7, que serve para que alguns navegadores consigam interpretar acentuações ou caracteres especiais. E logo abaixo nós temos o title. O title vai dizer aí um título para o seu documento. Lembrando que essa tag ela está dentro da tag read, ou seja, no topo da minha página HTML, tá? Lembrando que aí depois iremos fechar o read, né, logo abaixo aí do title. E aí nós temos o body. O body é nosso corpo do documento. É nessa parte aqui que nós iremos definir o que vai aparecer para o usuário aí na parte de baixo. Aí podemos colocar aí imagens, textos, né? E aí vai diferenciar de acordo com o profissional que está desenvolvendo esse documento, tá? E lembrando sempre de fechar aí a tag body. E ao final da sua estrutura HTML, fechando aí a tag do HTML também, certo, pessoal? E aqui nós vemos aí uma estrutura de uma página. Percebam que nós temos a abertura da tag HTML, nós temos aí o topo do meu documento, o read, o title, e aí nós temos aí o corpo do nosso documento, que é o body, tá? Ali dentro do body nós temos aí um H1, um título, um parágrafo e uma anotações aí dos parágrafos, fechando o body, e ao final nós temos aí a tag fechando o HTML também, tá?
Antes de nós iniciarmos, né, é bom que vocês saibam que a versão 5 do HTML trouxe, né, nessa versão, né, novos elementos de estruturas semânticas, novos elementos de formulário, componentes e tipos de entrada, nova sintaxe de atributo, novos elementos gráficos, novos elementos de mídia também. Então, assim, na versão HTML5, nós conseguimos aí colocar tipos de entrada, alguns atributos, elementos gráficos, mídia, né, filmes, tanto imagens como áudio também, né? Então foi tudo incorporado aí nesta versão, tá? Algumas recomendações aí também aí para quem está começando agora, aos alunos aí que ainda não fizeram as TDEs aí, a TDE 1 que é sobre as tags HTML, a 2 que são CSS, tá bom? Nomes de arquivos com letras minúsculas, ou seja, sempre declarar com letra minúscula. Esqueçam aí, né, a questão do maiúsculo e minúsculo. Somente em documentos, né? Eu estou usando o Word, eu sei que começo de parágrafo eu vou utilizar uma letra maiúscula, tá? Mas aí aqui nos nossos arquivos nunca salve os arquivos aí com letras maiúsculas, certo? As extensões do nosso arquivo, ele pode ser tanto HTML ou até HTM, tá? Mas o interessante é que vocês, na hora de salvarem ali no Notepad++ ou no Sublime Text, utiliza aí a extensão .html, tá? E aí para o CSS, a extensão é .css. Extensão para arquivos JavaScript é o .js, tá bom? Não esqueça essas recomendações, tá? Tag HTML. A tag de início e fim de um documento, né? Os atributos que nós podemos colocar aí dir especifica a direção do texto na tela do navegador, e aí temos os valores RTL, que é o texto da direita para a esquerda, LTR, texto da esquerda para a direita. E nós temos aí o lang. Lang serve para definir o idioma predominante do nosso documento, tá? O valor do atributo lang pode ser apenas um código de idioma ou um código de idioma seguido de um código do país, tá? Código de idioma deve seguir os padrões da ISO 639-1, que são códigos de 2 letras, ou a ISO 739-2, que códigos de 3 letras, tá? Para abreviações aí do idioma, tá? Um exemplo aí é o PT, tá? Código do país com 2 letras deve seguir também o padrão da ISO 3166, tá? A ideia é que vocês busquem essas ISO, leiam ela, tanto a 639-1, a 639-2 e a ISO 3166, né? Que vocês tenham aí um material para vocês conseguirem trabalhar melhor aí a utilização do HTML, tá? Uma observação: não pode haver espaço dentro do atributo lang e os códigos de idioma e país devem ser separados por um hífen, tá? E as vantagens em definir a linguagem de uma página web, tá? Então vamos ver aí quais são as vantagens de você já definir no corpo do seu HTML e aí o idioma da sua página, tá? Olha só, a identificação do idioma no documento é importante por uma série de razões. Primeiro, ajuda o agente a tomar decisões relacionadas com a hifenização, ligações e espaço em branco. 2. Os sintetizadores de fala que suportam vários idiomas poderão perceber e adaptar-se à pronúncia e à síntese específica do idioma da página, lendo o texto com sotaque e pronúncias corretas, tá? Um exemplo disso aí é o Google Tradutor, tá? Então ele vai conseguir colocar o sotaque, digamos, nós temos aí o BR, Brasil, ou PT, ele vai identificar que o documento é português e aí ele vai trazer o sotaque da narradora de acordo com o nosso país, tá? Terceiro, assinalar o idioma pode beneficiar futuros desenvolvimentos na tecnologia. Por exemplo, os utilizadores que não conseguem traduzir de um idioma para o outro poderão utilizar máquinas para traduzir idiomas que eles já são pouco familiares. Ou seja, muitas vezes vocês se deparam com, eu vou pesquisar aí sobre
HTML, vai aparecer alguns sites e a maioria deles em inglês. Você vai utilizar o Google para poder fazer a tradução. Então, quando o Google ele identifica na tag que tem o lang, então ele já consegue aí uma maneira mais fácil trazer aí a tradução mais próxima do idioma do português, como exemplo, entendeu? Quando você já define aí o lang na sua estrutura do HTML, tá? O item 4. Assinalar o idioma também pode ajudar os agentes e o utilizador a fornecer definições utilizando um dicionário. Então, assim, é vasto aí as vantagens de vocês estarem utilizando os atributos lang, né? Porque aí nós temos um dicionário bem amplo aí nas traduções aí da nossa página, certo? Algumas recomendações aí que vocês têm que saber. O HTML5 permite combinar letras tanto maiúscula como minúscula no nome dos seus elementos, certo? Então, assim, as recomendações é que vocês utilizem aí letras minúsculas, tá? São normalmente utilizados aspectos mais limpos, então fica mais fácil a leitura, então é melhor vocês trabalharem assim de uma forma bem indentada no seu código, tá? Olha lá, very bad, ou seja, não utilizar. Você abriu uma tag seção e fechou minúsculo e fechou a tag seção como maiúsculo. Ficou muito estranho, não fica limpo a sua declaração aí de tags, entendeu? O correto aí, ó, abriu a seção, fechou ela também minúsculo, tá? Então são essas recomendações que tornam vocês aí futuro desenvolvedores, entendendo aí o HTML para a próxima linguagem de programação que vocês forem utilizarem, vocês já entendem essa questão aí de sempre estar utilizando aí minúsculo, tá? Para poder aí deixar o seu código mais limpo, tá? Bacana? No HTML5 não há necessidade de você fechar todos os elementos. Um exemplo aí é a tag P, né? Recomendação: fechar todos os elementos, né? Olha lá, um exemplo aqui, nós temos aí o que não deve ser feito. Na seção você abriu um parágrafo, depois você abriu outro, mas você não fechou. Correto é abrir um parágrafo, fecha. Então a tag P, abriu, fecha, que aí você consegue, né, deixar os seus elementos conseguindo trabalhar, ele consegue interpretar que ali na próxima vai ser outro parágrafo. Então, porque se ele vai entender que é um parágrafo dentro de outro parágrafo, se você não fecha a tag, tá bom? Atributos com letra minúscula também, tá? Você tem a tag div, mas a tag div ela vem na sequência com um class, né, com a classe dele. Aí você coloca o div minúsculo e o class maiúsculo, né? Fica estranho, né? Então o correto aí é tanto a tag como aí o atributo também minúsculo, tá bom? O HTML sim permite valor de atributo sem aspa. Deve ser utilizado em caso de valores que contenham espaço. Recomendação: utilizar, ou seja, facilita a leitura e identificação. O que não deve ser feito? Olha lá, o table, certo? É igual a table. Faltou o que ali? Faltou, gente, uma aspas dupla, tá? Então fica difícil a leitura e a identificação. Então o correto é o table, né, seguido do class e entre aspas duplas, aí o nosso elemento, tá? Ou o valor do nosso atributo, tá bom? Certo? HTML sim permite espaço ao redor do sinal de igual entre o atributo e o valor, certo? Recomendação: remover espaços. Pessoal, já deparei com documentos HTMLs que tinham aí espaço, fica complicado, né? Então, errado. O correto é remova os espaços. Se eu estou ali fazendo um elemento, o href, ele tem que estar junto do sinal de igual, tá? E o sinal de igual tem que estar junto das aspas duplas, e assim por diante. Então, espaço, pessoal, nós utilizamos espaço em documentos do Word, certo? No Word, você pode usar, você está escrevendo uma declaração, você pode fazer. Mas no HTML,
removam esses espaços, tá bom? E aí na tag cabeçalho, o nosso read, né, o read, na versão 4.01, obrigatório. Já na HTML5 é opcional, mas o correto é que vocês sempre mantenham, né, sempre mantenham a declaração aí, né, da forma que vocês já estão aprendendo. Deve ser declarado logo após a tag de abertura do elemento HTML e sua função é basicamente descrever meta-informações sobre o documento. Pode conter várias outras tags que ajudam a gerenciar o conteúdo dos documentos. Um exemplo, link, meta, next, id, object, script, style e também o type, certo? Meta-elementos, tags utilizados no cabeçalho read ainda. Temos o title que define aí o título do documento. O meta vai descrever aí um descritor genérico de meta-informações, pode ter o nome do autor, tá? Pode ter o char7 aí para identificar assim a acentuação e caracteres especiais. Aí nós temos a tag link para você, formas alternativas de conteúdo, não confundir o link de texto, tá pessoal? Esse é o link de alternativo de conteúdo. Temos o style que utiliza para declarar o estilo dentro do próprio documento, ou seja, o nosso CSS. Temos o script, que geralmente é utilizado para conter ou referenciar scripts em JavaScript. Pode ser utilizado para script em outra linguagem também, não necessariamente somente JavaScript, tá? Title, né? Utilizado pelo mecanismo de busca na hora de indexar e ranquear uma página, ou seja, vai aparecer lá na pesquisa do Google. Então tem um título da página, tá? É interessante que vocês utilizem a tag title para vocês colocar um título aí no documento, quando for pesquisado aí no Google, aparecer lá o título da sua página, tá? Deve haver apenas um, tá? Seu conteúdo deve preferencialmente descrever de forma simples e clara o conteúdo do seu documento. É exibido no topo da janela do seu browser, ou seja, do seu navegador, em geral ao lado do nome do navegador. Temos lá Mozilla. Aí, à frente vem aí o nome da minha página, tá? Título da página ao ser adicionado aos seus favoritos. Então fica fácil, né? As pessoas que gostam aí de colocar nos favoritos, eu gostei da página de culinária, então ele vai e adiciona ela nos favoritos. Aí vai aparecer o título aí da página, fica mais fácil de identificar também, tá? Tag utilizada no cabeçalho ainda. Meta. O meta ele descreve o conteúdo do site para os buscadores, fornece informações adicionais sobre a página, ou seja, um exemplo aqui, http, equiv, configurações da página, temos aí name, que é as informações também, tá? Aí, essa parte aí, o que não deve ser feito, tá? Né? Ou não é mais utilizado, mas assim, o que nós utilizamos é o char7, UTP, tracinho, né? 8, tá? Meta char7 igual aspas duplas UTF tracinho 8, ok? É o que nós utilizamos. Bacana? E aí um outro exemplo aí do meta que é aí, ó, http equiv, ou seja, eu consigo aí fazer um reflexo da página, ou seja, né? Então assim, vamos lá contar aí 5 segundos, a página será atualizada, né? Ou direcionada para outra página, tá? Você pode deixar mesmo para que o usuário, o visitante, ele está ali, ele parou um tempo, 5 segundos na página e vamos atualizar ela para ela manter alguma atualização, tá? Um exemplo disso aí, para quem utiliza aí o Facebook, ele tem isso, né? Você está vendo ele daqui a pouquinho, se você demorar, ele vai atualizar e vai retornar para o topo da página, tá bom? Bacana? Então, olha só, pessoal, o que acontece aqui? Esse documento aqui eu vou deixar aí no Ava para vocês, tá? E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão construir 2 páginas web, a primeira deverá chamar a segunda, após 3 segundos de espera, já a segunda deverá chamar a primeira e após 5 segundos. O texto do corpo de cada uma das páginas, você pode colocar aí, né,
Aguarde 3 segundos para ser direcionados para a página 2. Aguarde 5 segundos para ser direcionados para a página 1, tá? Além disso, nós temos o fórum que vocês irão debater o assunto, né? Vale aí 10 pontinhos, tá? Na média do bimestre, tá? Ainda aí nós temos a tag meta, né? Um exemplo aí temos aí a parte de descrição, que eu posso colocar aí no valor aí, desenvolvimento web utilizando HTML. Nós temos aí o meta name autor, que vai dar o nome aí para a pessoa que está desenvolvendo o documento. Temos o reply to, né, que tem aí para direcionar para o seu e-mail. Nós temos o meta name gerador, que vai dizer aí, estou utilizando aí o Dreamweaver CS6 para construir o meu documento. Ou, estou usando o Notepad++, um exemplo, tá? Ou estou usando o Sublime Text, tá? Vocês podem colocar aí nesse gerador, tá? E o meta name keyword, né, é a definição de palavra-chave do seu site, ou seja, eu vou dizer que no meu site ele vai falar sobre web, vai falar sobre Windows, vai falar sobre Linux, vai falar sobre desenvolvimento. Então, na hora que o Google for fazer aí, o robô do Google vai buscar essas páginas que falam sobre esses assuntos, e aí quando o visitante pesquisar sobre o web, vai aparecer o seu site. O visitante pesquisou sobre o Windows, então vai pesquisar, vai aparecer o seu site aí também aí nessas pesquisas. Isso é bacana porque, pessoal, aí que você tem aí sistema de busca aí do Google, né, sempre aí a evidência do seu site, né? Tem muita gente que utiliza aí blogs, né, para poder aí contabilizar aí visitantes, né? E nessa forma é você fazendo aí essa propaganda utilizando aí o keywords, tá? As views ports, né? No HTML5 é uma introdução de um método para controlar as viewport através de meta, ou seja, a área visível da página deve ser incluída em todas as suas páginas, oferece instruções ao navegador de como controlar as dimensões e escalas, tá? Então aí nós temos um exemplo aí das escalas que serão utilizadas aí nas suas páginas, tá? As dimensões. E aqui nós temos um exemplo do viewport. Aí perceberam aí a montagem, né, no documento, tá? Ele vai ter a width, que é igual o device, certo? A iniciação, a escala, tá? E aí nós temos aí toda a nossa parte aí do nosso HTML, tá? E aí nós temos os robozinhos, né? Um exemplo aí está dentro do meta, né? Diz ao buscador se a página será indexada, tá? Então nós temos aí 5 formas, né? O robô index vai ser indexado aí aos buscadores, e o follow, né? Ou no index, né? O index no follow. Então você vai definir, ou também não arquivos, né? O que os robôs vão poder aí buscar e indexar aí nas suas páginas aí, tá? Um exemplo aí, né? Observação, né? O exemplo aí da tag meta name robot, né? Para impedir que o Google busque o seu site ou removê-lo dos resultados desse site de busca, basta utilizar a seguinte descrição, tá? Então você vai colocar Google boot. O conteúdo aí do seu atributo é no index e no follow. Ou seja, o robô do Google ele vai fazer rastreamento, indexação e publicação. E aí você vai impedir que o Google busque o seu site ou vai remover ele dos resultados, tá? Acontece muito porque o robô do Google ele vai verificar conteúdos ofensivos e algumas outras coisas, ou algum site que tenha algum script malicioso, e aí ele vai bloquear o seu site. Então, uma dica aí é utilizar aí o Google Boot, tá? Os arquivos dos robots TXT. A localização dele na raiz, formato texto, as regras AX ou o TF8, a sintaxe, uma ou mais regras. As regras são user, agente, Google Boot ou Xylon no Google Boot, e aí temos o agente também, tá? Essa forma aí, a ordem de processamento de cima para baixo, tá bom? As regras diferenciam maiúsculas de minúsculas, então sempre
observar bem aí a questão do maiúsculo e do minúsculo. Então, regras para que impedir o rastreamento do site inteiro, então você tem que colocar dessa forma aí, tá? Nas regras, tá? Então, pessoal, isso aí é mais para que vocês, né, consigam aí deixar o documento de vocês de uma forma que o robô do Google não acabe eliminando o site de vocês, tá bom? Recomendações, meus queridos. Não adicione linhas em brancos sem razão. Adicione linhas em brancos para separar blocos grandes ou lógicos. Indentar o código-fonte. Um exemplo, tá? Tentem não deixar espaços em branco, porque fica muito grande aí o seu documento e fica difícil aí na hora de identificar, tá? Bacana? Segundo exercício, construa uma página HTML com as seguintes características. Utilize o conceito de meta tags. Linguagem utilizada, português do Brasil, defina na tag HTML. A atualização da página a cada 10 segundos. Defina o e-mail do seu desenvolvedor. Defina no cabeçalho entre 3 a 5 palavras-chave. Permita que as páginas do seu projeto sejam indexadas pelos buscadores. Descreva o conteúdo da página. Tá, pessoal? Por hoje será somente isso. Então, às 19 horas tem aí o fórum que vocês irão debater. Aproveitem, leiam, assistam o vídeo, façam os exercícios aí, desenvolvam a atividade de vocês aí. E na próxima semana, no dia 9, teremos uma avaliação. A avaliação irá começar, vai abrir às 19 horas e vai encerrar às 22. Então, aqueles que estão com dificuldade de acessar o Ava, já façam um teste aí de hoje até quarta-feira da semana que vem já. E se te detectar que está com alguma dificuldade, não hesitem, envie um e-mail para virtual@unesknet.br e relate aí as dificuldades em acesso ao Ava. Qualquer coisa, me chame que eu posso estar auxiliando também, tá? Por hoje é só, muito obrigado pela atenção de todos aí e vamos às atividades, certo?